Um ponto bem importante que todo mundo aí deve estar acostumado quando a gente fala em campanhas de vacinação para humanos, é que a gente tem aí alguns grupos preferenciais, no caso de influenza, para receber a vacinação. E um trabalho que vem sendo feito muito forte, a gente espera que em breve mudem algumas coisas, é a inclusão de veterinários, de produtores, de toda a cadeia de pessoas envolvidas na produção de suínos como grupo prioritário para essa vacinação, que é uma coisa que a gente não consegue desvincular. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho muito grande junto com o Ministério da Saúde, e o próprio Ministério da Saúde já sensibilizado por essa questão zoonótica, essa transmissão entre espécies, já vem pensando em incluir essas categorias aí, e espero que em breve a gente consiga, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocast. Eu sou a Inês Andretta e é sempre muito bom encontrar vocês para falar de suinocultura, que é um assunto que a gente gosta bastante, né? Hoje nós vamos conversar com a doutora Daniele Gava. Ela é veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é mestre, é doutora em Ciências Veterinárias e atualmente trabalha na Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, Santa Catarina. Daniele, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. É uma alegria te receber e obrigada por estar aqui para conversar com a gente hoje. Imagina, Inês, eu é que agradeço. A alegria e satisfação é toda minha. Daniele, a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente vai conversar sobre um assunto bem difícil para mim, que eu não estou morrendo de medo de fazer qualquer pergunta aqui que fuja demais do assunto, porque você trabalha com virologia, que para mim é um mundo à parte, né? Mas eu, antes de entrar nesse assunto, queria mesmo conversar contigo, assim, como que chegou nesse tópico de estudo que você trabalha hoje? Como que os porquinhos apareceram na tua vida? Conta um pouquinho, assim, pra gente sobre a tua trajetória profissional até a Daniele de hoje. Bom, Inês, eu entrei na faculdade em 1999, né? Já faz bastante tempo, e os suínos apareceram na minha vida mais ou menos no meio da faculdade. Mas durante toda a trajetória universitária, eu sempre fui estagiária do Laboratório de Patologia Animal, que eu acho que trouxe uma bagagem geral, assim, pro que eu tenho hoje, né? Entendendo um pouquinho das doenças e despertando aí como que elas aconteciam e como que a gente podia ajudar a campo. Aí eu fiz estágio no projeto de suinocultura que tinha na universidade, fiz alguns estágios em algumas agroindústrias para entender um pouquinho da parte de manejo de suínos. E aí, eu costumo dizer, né, que para mim, os suínos, eles vieram primeiro e a virologia veio depois. Então, eu vim fazer o estágio final de curso aqui na Embrapa, mal sabia eu que retornaria a essa empresa, né, não como estagiária, mas como funcionária, como contribuindo aí para o meio da suinocultura. Também fiz o estágio na parte de patologia de suínos aí dessa vez, e foi quando o primeiro vírus apareceu na minha vida, que foi o circovírus suíno tipo 2. Então, ele estava chegando no Brasil e eu estava começando a fazer estágio. Então, eu pude aprender bastante com relação a isso. E depois eu continuei a minha trajetória, então fiz mestrado trabalhando com circovírus, na mesma instituição, né, na Universidade Estadual de Santa Catarina. E aí fiquei na Embrapa, trabalhando como bolsista por mais um ano, e foi então que eu entrei no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de novo, né, no setor de suínos, mas trazendo o vírus para a minha vida, e eu trabalhei com parvovírus suíno. E aí eu tive a oportunidade de fazer, então, um estágio, na verdade, um estágio não, né? Um doutorado sanduíche, como a gente chama, uma parte aí do trabalho. Mas como o meu trabalho já estava pronto, eu comecei, né, a pensar o que eu poderia trabalhar com relação aos vírus, e surgiu a oportunidade de ir para o USDA,
que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e eu fui para lá e o vírus influenza estava surgindo nesse momento. Então, eu tive a oportunidade, de novo, né, de chegar num momento onde estava... na verdade, o vírus já circulava há muito tempo, mas a pandemia, né, o famoso H1N1 pandêmico, estava estourando no mundo, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o vírus influenza no USDA. Voltei, trabalhei um pouquinho no serviço oficial do estado de Santa Catarina, SIDASC, e em seguida ingressei na Embrapa e já estou aqui há 12 anos, sempre trabalhando com virologia e suínos. Ai, que legal te ouvir. Mas é bom, né? A suinocultura tem tantas facetas, assim, né? Tantas áreas diferentes, que a gente está na mesma indústria, né? Mas com áreas completamente diferentes e igualmente apaixonantes, eu acho. Exatamente. Eu costumo dizer, né, puxando a sardinha para o meu lado, eu acho que a sanidade de suínos, ela é cativante, porque ela também te permite, dentro disso, trazer essas múltiplas facetas, seja micro-organismo, seja área de atuação, é laboratório, é campo, e a gente não consegue desvincular uma área da outra, né? Elas estão sempre intimamente ligadas. Para ter uma boa sanidade, o animal precisa estar preparado por completo, né? Exatamente. Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. A gente vai se tornando especialista, normalmente, numa área, mas tudo conectado. Muito legal. Daniele, tu comentou da influenza, né? E fala um pouquinho desse vírus pra gente, assim. A influenza nos suínos, ela é importante para a saúde pública. Os humanos, eles têm uma importância nessa geração de novos vírus para os suínos, vice-versa. Como é que isso funciona? Como é que esse mundo funciona? É muito importante esse ponto, porque a gente está falando de uma zoonose, então, quando a gente se refere à influenza, a gente sabe, né, que as pessoas podem se infectar, os animais podem se infectar. Nesse universo aí a gente tem até múltiplas espécies, né? Não só os suínos, nem só os humanos, né? A gente tem aí outras espécies envolvidas, outras espécies animais. Mas com relação a especificamente suínos e humanos, elas têm uma ligação muito forte, mas que eu acho que vai um pouco ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, aonde normalmente nós humanos transmitimos muito mais vírus para suínos do que o contrário. Então, quando surgiu a pandemia, que todo mundo comentava do H1N1 pandêmico de 2009, todo mundo chamava de gripe suína. E foi todo um trabalho da agroindústria, das pessoas formadoras de opinião para tentar desvincular o nome à espécie, né? Então, gripe suína. Então, a gente começa a trabalhar nesse sentido para sensibilizar as pessoas de que, principalmente, né, nós humanos somos um dos grandes fornecedores de vírus para a espécie suína, mas clinicamente a doença ela é exatamente igual em humanos e em suínos, mas essa transmissão aí acontece bem frequente. Que interessante, eu não sabia disso, vou incluir na minha aula. E como que a gente identifica esse problema, né? Estamos num rebanho de suínos, como que eu sei, como é que eu posso identificar a influenza naquele rebanho? E depois identificado que tamanho é esse problema, né? Esse impacto da presença dessa doença nos rebanhos, ele é muito grande, do sentido assim de produção, de índice zootécnico, de reprodução, enfim. Uma coisa bem importante, né? Como eu já disse, clinicamente é só a gente pensar o que acontece com a gente, com o nosso corpo, quando a gente está doente devido à influenza, os animais passam pela mesma coisa. Então, a gente vai identificar a campo, né? Primeiro, percebendo, independente da categoria animal, né? Ela afeta desde os leitões de maternidade até os animais na fase de terminação e animais adultos, da mesma forma. Ela causa sinais clínicos respiratórios, então os animais
tem tosse, podem ter aumento de temperatura, né, a conhecida febre, podem ter aí outras manifestações respiratórias, secreção nasal, por exemplo, que pode ser até mucopurulenta, se tiver algum agente bacteriano secundário envolvido. Então, isso é muito importante com relação à influenza, porque ela acaba fazendo, aí predispondo o aparecimento de outros agentes que circulam, às vezes, no sistema de produção sem causar problema ou esperando só uma oportunidade. Consegue, aí, às vezes, predispor ou andar junto com outros agentes bacterianos e até mesmo outros agentes virais, né? Como, por exemplo, o circovírus suíno tipo 2, como a Pasteurella mutocida, enfim, como a Glasserella e vários outros agentes. Então, o impacto econômico dessa doença, ele é muito maior, apesar de que muitas vezes ela acaba se resolvendo a campo, mas quando tem o envolvimento desses agentes secundários, virais ou bacterianos, o impacto econômico com a questão de gastos com antimicrobianos, enfim, do período que o animal fica sem comer, apesar de que o ganho compensatório ele acontece, mas tem um impacto econômico muito grande. E aí, eu acho que o mais importante é essa questão de infecção aí entre espécies, né, que é muito difícil de medir, mas que é extremamente importante, né, falando aí de uma palavrinha bonita que é a zoonose reversa, né, então essa transmissão entre humanos e suínos. Bonita e preocupante, né? Uma palavrinha bonita que a gente poderia não precisar usar, seria mais divertido. E como é a ocorrência no Brasil desses vírus da influenza, particularmente é uma ocorrência alta? Como que a gente está hoje, por exemplo? Que cenário a gente tem na nossa suinocultura? Atualmente, a gente diz que a doença ela é endêmica, né? Então, ela circula, o vírus influenza, ele circula nas diferentes categorias animais, nos diferentes sistemas de produção, e a gente tem, né, dentro do vírus influenza A, que é o que infecta suínos, a gente tem algumas subdivisões, que seriam os subtipos. Então, a gente tem dentro da gama de subtipos que podem ter, quando a gente fala, né, de hemaglutinina e de neuraminidase, que são duas glicoproteínas de superfície do vírus e que dão nome a esses vírus, e aí a gente acrescenta os números, né? Então, por exemplo, H1N1, então, hemaglutinina 1, neuraminidase 1, H1N2 e o subtipo H3N2 são os 3 subtipos que mais circulam, né, que infectam suínos. E dentro desses subtipos, a gente também aí tem outras subdivisões. Então, a gente pode separar os vírus H1 num cenário e os vírus H3 em outro e também avaliar a neuraminidase. Então, por isso que o sistema é tão complexo e a gente tem tantos vírus aí diferentes circulando atualmente na população de suínos, o que torna o controle da doença um desafio para quem está a campo. E a gente tem ferramentas, como é que eu vou dizer? Ferramenta a gente tem, né? Eu digo, a gente tem uma estrutura que a gente consiga fazer isso de uma maneira eficiente, assim, de diagnóstico, de entender mesmo qual que é a ocorrência desse vírus, ou a gente tem estimativas, mas precisamos melhorar nesse sentido, assim, de caracterizar mesmo, né, como está a nossa população, enfim. A gente pode começar desde a parte do diagnóstico clínico, né, que a gente já comentou aí alguns sinais clínicos típicos, mas não patognomônicos, né, tem outras doenças que causam a mesma coisa. A gente consegue, a partir do momento que a gente suspeita que a influenza está envolvida, fazer coleta de material. Então, um dos materiais de eleição acaba sendo o famoso suave nasal, que a gente está acostumado agora por causa do Covid, né? Então, a gente faz o mesmo suave nasal dos animais e consegue
ter vírus viável, se ele está no período de excreção, que é normalmente ali 2 a 3 dias no pico de excreção, depois do início dos sinais clínicos, né? E caso aconteça óbito, ou a gente tenha a oportunidade de realizar necrópsia desses animais, o pulmão acaba sendo o tecido de eleição, e a gente consegue aí lançar mão, principalmente da biologia molecular, né, do famoso RT-PCR, para diagnóstico, mas também, assim, as lesões histopatológicas são sugestivas, a gente consegue utilizar aí anticorpos para marcar o vírus no tecido, então, em termos de diagnóstico, temos bastante opções. E tem a sorologia, que como o vírus hoje ele é endêmico, né, ela não tem um significado no diagnóstico, porque os animais, conforme vão passando pelos desafios, vão aí produzindo anticorpos e a gente consegue ver esse desafio avaliando essa resposta de anticorpos. Então, como o vírus é endêmico, a gente espera que quase todos os animais tenham anticorpos, né? E aí também, como existe vacina, atualmente a gente tem no Brasil uma vacina comercial baseada apenas no subtipo H1N1 pandêmico e o uso de vacinas autógenas. Então também fica difícil discriminar a questão de anticorpos, se esses anticorpos são oriundos da vacinação ou de infecção. Mas a gente consegue então ter utilizando aí a parte de detecção do vírus, um diagnóstico extremamente confiável. Eu não lembro o que mais que você perguntou, depois a outra parte. A gente tem ferramentas, mas a gente está usando essas ferramentas, a gente está conseguindo aplicar essas ferramentas realmente no campo, ou a gente tem dificuldade nesse sentido, assim, a gente precisa melhorar nesse sentido? Porque às vezes a gente, até fazendo um paralelo talvez com o que aconteceu com o Covid, né, existia uma vacina em algum lugar, a gente não tinha acesso a ela em algum momento, né? Então, ter a tecnologia não necessariamente significa que ela está sendo aplicada corretamente a campo. Normalmente, o que a gente vê é que as pessoas, os médicos veterinários, enfim, os técnicos, eles suspeitam do envolvimento de influenza, mas normalmente a doença ela tem seu curso clínico aí até a resolução completa em torno da doença, em torno de 10, 12 dias, né? Então, normalmente o pessoal não faz a coleta de material de rotina, só quando os casos acabam complicando ou quando a gente tem um envolvimento, eventualmente, de uma cepa um pouco mais virulenta ou de um plantel mais suscetível. Mas, assim, o sonho de consumo, eu acho que seria nosso, da veterinária, juntamente com a saúde humana, é que a gente pudesse ter esse monitoramento permanente, né? Independente, seja por granja, por agroindústria, para entender que vírus estão circulando na população de suínos, para que assim a gente consiga pensar em medidas para mitigar o impacto da doença a campo e evitar aí, eventualmente, o surgimento de algum vírus que tem esse potencial zoonótico aguçado, né? Bem interessante, né, Daniele? É um belo exemplo de como a veterinária atua na saúde dos humanos, né, que a gente fala tanto e que tanta gente desconhece, né, Daniele? Eu digo, fora do nosso meio de trabalho, assim, a gente obviamente sabe disso porque vive isso no dia a dia, mas conversar com alguém aí, uma tia na ceia de Natal, talvez ela não saiba, né? Quanta gente desconhece mesmo esse papel importantíssimo do veterinário. Sabe, Inês, que a gente sempre conversa que nesse universo de saúde pública mesmo, é extremamente importante e a gente tem algumas parcerias aqui dentro da Embrapa, não só na área de humanos, mas juntamente com o Ministério da Saúde, não só de suínos, mas com o Ministério da Saúde envolvendo humanos, porque não tem como separar
né, e cada um pensar só na sua caixinha, uma vez que as espécies elas se entrelaçam e eventualmente a doença que ocorre numa espécie pode respingar na outra. Então, a gente ter essa parceria e um ponto bem importante que todo mundo aí deve estar acostumado quando a gente fala em campanhas de vacinação para humanos, é que a gente tem aí alguns grupos preferenciais, no caso de influenza, para receber a vacinação. E um trabalho que vem sendo feito muito forte, a gente espera que em breve mudem algumas coisas, é a inclusão de veterinários, de produtores, de toda a cadeia de pessoas envolvidas na produção de suínos como grupo prioritário para essa vacinação, que é uma coisa que a gente não consegue desvincular. Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho muito grande junto com o Ministério da Saúde, e o próprio Ministério da Saúde já sensibilizado por essa questão zoonótica, essa transmissão entre espécies, já vem pensando em incluir essas categorias aí, e espero que em breve a gente consiga, né? Ai, tomara, muito, muito interessante isso. Eu ia te perguntar, na verdade fiquei com um pouco de vergonha de perguntar e ser uma besteira, mas é muito interessante isso, né? A importância, mais uma vez, também de conscientizar para a vacinação, né? Porque a gente, sei lá, viveu um período conturbado aqui, muita gente, né, perdeu essa sensibilidade, assim, da importância das vacinações como um todo, né? E mais uma que muito, muito, muito importante, especialmente para a gente que está ali no contato com os animais. Legal. Exato. E eu acho que, pegando aí o gancho da questão da vacinação, né, e da questão da evolução viral, a gente vem acompanhando, e aquilo que a gente conversou lá no começo, né, os vírus, eles, por si só, eles vão evoluindo, né? E o vírus influenza, ele tem uma particularidade que é o genoma dele é segmentado, ele tem 8 segmentos. Então, assim, o vírus ele pode mudar através de mutações pontuais, que às vezes levam a ele ser mais virulento ou menos virulento, ou melhorar a adaptabilidade a um hospedeiro, por exemplo, né? Enfim, várias mudanças aí que às vezes são frutíferas ou não, né, em termos de infecção. E uma outra característica, ele consegue trocar esses segmentos. Às vezes, quando um animal, por exemplo, está infectado com 2 subtipos diferentes, ocorre a troca de segmentos e conseguem gerar vírus diferentes. Então, as pessoas sempre perguntam, será que eu preciso me revacinar todos os anos? E essa resposta, ela é a mesma também para animais que eventualmente compõem aí o plantel, que ficam aí 2 anos, 2 anos e meio no plantel, né? Principalmente falando de reprodutores. Sim, da mesma forma que as pessoas precisam se revacinar anualmente, os animais também, porque eventualmente aí a vacina, os vírus que compõem a vacina, seja ela tríplice ou quádrupla no caso de humanos, né, alguns vírus permanecem e outros, dependendo de toda uma análise, esses vírus são substituídos por vírus mais recentes, né, ou que eles identifiquem que seja algum potencial de causar alguma doença mais severa. Então, sim, a gente precisa se revacinar todos os anos, conforme os subtipos circulantes mais prevalentes. E não dói tanto, e é importante, né? Então, vamos lá. A gente, eu sempre brinco que a gente tem uma síndrome de vira-lata muito forte, assim, brasileiro, né? A gente tem uma tendência a se desvalorizar em relação a outros países e tal. Mas, especialmente nesse sentido, assim, de vacinação, e agora eu me refiro a humanos, né? A gente tem tem uma riqueza tão grande no Brasil, né, que é esse sistema, o sistema funcionar bem, a gente ter acesso a isso de graça, a grande maioria das vacinas. Então, por que não, né, aproveitar, fazer parte, fazer a nossa parte, né? E assim como você comentou, Inês, dessa riqueza que a gente tem, essa riqueza ela se traduz também no ambiente viral, por que não, né? Então, uma característica muito importante e que a gente vem aí vendo com os estudos que vêm sendo conduzidos
em termos de genética, de diversidade genética e antigênica de influenza em suínos, os vírus que circulam aqui no Brasil, eles são exclusivos aqui do Brasil, ou seja, né, não são comuns a nenhum outro lugar do mundo. Então, quando a gente vai falar em vacinas, a gente precisa ter em mente de que essas vacinas precisam ser desenvolvidas com as cepas virais que circulam em suínos aqui no Brasil, porque provavelmente existe alguma reação cruzada entre alguns subtipos, né? Por exemplo, entre os H1s, mas o nosso universo de vírus influenza em suínos aqui é tão único que essa proteção cruzada, ela pode acontecer, mas de uma forma muito sutil. Então, é importante de que as vacinas utilizadas aqui sejam desenvolvidas para os vírus que estão circulando aqui no país. Que legal. Que legal. Eu tô descobrindo o mundo da influenza hoje, né? Tu já deve ter percebido. Eu nem disfarço. A gente começa a conversar, assim, e é um universo cativante, porque quanto mais a gente vê que essas particularidades acontecem, ao mesmo tempo que a gente se preocupa, a gente vê quão cativante é em termos de pesquisa, né? Quanta coisa aí a gente tem para pesquisar, para estudar. Quando você acha que atingiu um limite, vem novas perguntas, vem novos vírus, e aí a pesquisa continua. E esse é o lado legal, porque a gente sempre vai ter emprego, pelo menos, né, trabalho, enfim, perguntas para responder, né, nessa área, assim, de pesquisa, de desenvolvimento, enfim, isso é bacana. Uma coisa que todo mundo pergunta assim, você acha que tem... por que tem tantos vírus diferentes hoje, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, é a soma de que a gente vem desenvolvendo novas ferramentas de diagnóstico, né? Há uns anos atrás, ninguém falava em sequenciamento do genoma, quem dirá em metagenômica, quem dirá em viroma, né? Onde a gente começa a entender quais são as populações que estão ali associadas. Então, essas ferramentas acho que melhoraram muito. Mas, em contrapartida, se a gente pensar em termos de vírus, né, tem vários fatores que envolvem os hospedeiros, o ambiente, essa facilidade de circulação de pessoas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu peguei um voo, já estou nos Estados Unidos. Então, essa facilidade de transporte. Então, assim, é um mix de situações e a própria evolução viral nata, né? Onde o vírus ele vai tentar encontrar situações para sobreviver, vai tentar burlar o sistema, né? De alguma forma ou outra. Então, assim, isso sempre aconteceu, isso sempre vai continuar acontecendo. O que precisa a gente ter em mente é que a gente esteja à frente dessas mudanças, né? Que a gente esteja preparado para atender aí, eventualmente, alguma modificação drástica dos vírus e tentar aí minimizar todo o impacto, porque sempre vai acontecer, né? A gente tem que estar pronto, né? Mas é interessante, né? Eu acho que a gente tem falado muito de microbiota, né? Microbiota. E do meu lado aqui de nutricionista, a gente tem falado muito disso, porque a gente sabe a riqueza que existe, né, de microbiota no trato digestório do animal. Mas a gente fala muito de microbiota e fica falando de bactérias, e a gente sabe pouco delas, né? Mas a gente está aprendendo sobre elas. E aí você comentou agora do viroma. Esse, pra gente, é um mundo completamente, assim, a ser descoberto, né? Tem área para estudar há muitos anos, né, Daniele? Dá para estudar no pulmão, no intestino, dá para estudar em várias regiões, sistemas, né, do animal, todos conectados, bactérias, vírus, indivíduo, o hospedeiro, de fato. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente precisa aprender mais, que a gente tem mais coisas para ir lá e descobrir. E eu acho que uma coisa importante, a gente acaba falando aqui do vírus como um vilão, mas que muitas vezes, em algumas situações, a gente vê aí que eles podem ter alguma aplicabilidade completamente diferente do que inicialmente, quando ela foi descoberta ou como causadora de doença. A gente vê isso
fazendo um parênteses, né? Por exemplo, o Seneca vírus, na questão de humanos, tem uma aplicabilidade como terapia oncogênica. Então, assim, é muito diverso, né? E é difícil para a gente que está trabalhando com sanidade, com doença, tentar olhar, mas ver que nesse universo, nesse viroma, ou enfim, né, em cada sistema, eles podem ter atuações diferentes, essas interações onde um vírus pode favorecer ou inibir o crescimento de outro, e a gente utilizar isso benéfico para manter o status de saúde dos animais no rebanho, né? Então... acho que a gente tem aprendido um pouquinho, as bactérias têm nos ensinado um pouquinho a olhar isso, né, com um pouquinho de outros olhos, assim, não é que é sempre um vilão, né? A gente olha algumas famílias que a gente, sei lá, 10 anos atrás batia o olho e dizia, não, é ruim. Essa família aqui não deve estar presente. Hoje a gente tem descoberto, né, que alguns indivíduos lá dentro são positivos, né? Acho que isso que você comentou pode ser bem... enfim, a gente tem muito para aprender, né? Isso é o lado bom. A gente vai ter anos e anos de estudo ainda pela frente. Exatamente. Daniele, voltando a falar da influenza e dela, assim, né, do potencial, das coisas do vilão, como você comentou, nem sempre mas voltando a falar dele um pouquinho como vilão, o que a gente pode fazer para tentar controlar esse problema, para prevenir, né, esse problema dentro das grandes? Você comentou que é endêmico, né, mas onde está o nosso papel, assim, para tentar melhorar essa situação aqui no Brasil? A resposta às vezes parece meio clichê, principalmente quando a gente fala do pacotinho de biosseguridade, porque isso não é só útil para a influenza, mas para várias outras doenças, sejam virais ou bacterianas, né? Mas é muito importante, então, que a gente faça o uso aí dessas ferramentas, ou pelo menos tente entender elas de alguma forma lógica com relação à transmissão. Então, se a gente sabe que os humanos têm um papel muito importante na transmissão de vírus para suínos, provavelmente, né, se a gente falar aí de empresas onde a gente tem, às vezes, a questão de mão de obra familiar, que a gente sabe que é difícil, às vezes, ter alguém para colocar no lugar, mas ou se a gente expandir isso para uma empresa, falando de uma granja maior, com um número de funcionários maiores, mas que quando tiver alguém com sinais respiratórios, né, alguma pessoa, essa pessoa não entre em contato com suínos, ou se ela tiver que, por exemplo, em granjas pequenas, onde, né, essa mão de obra familiar às vezes é bem restrita, que ela faça uso de máscara. Eu acho que hoje a gente já desmistificou bastante essa questão, para evitar a transmissão, então, de vírus de humanos para suínos. Um outro ponto importante que a gente sabe é a questão de mistura de lotes. Então, que acontece muito na suinocultura, né? Algumas agroindústrias têm aí, às vezes, uma mistura, às vezes, de mais do que 5, 6, até 10 origens, né? Então, se a gente conseguir minimizar essa mistura de lotes, eu acho que é bem importante. E não existe um protocolo único quando a gente fala de vacinação, porque vai depender em que fase acontece o maior desafio dentro da tua granja. Então, se a gente estiver falando de um desafio maior, por exemplo, na fase de maternidade, a gente sabe que a gente vai ter que vacinar as fêmeas, né, para transferir essa imunidade materna via colostro e, consequentemente, proteger os leitões. Num cenário maior, a gente sabe que o desafio acontece mais na fase de creche. Então, a gente vai ter que proteger esses animais antes que o desafio aconteça. Então, a vacinação dos animais ali no momento ou um pouquinho antes do desmame, né? E aí, essa imunidade, ela consegue, em muitos casos, aí permanecer até o momento do abate. Então, a vacinação, ela entra como um auxílio para minimizar os impactos. Eu acho que dentro do pacotinho da biosseguridade, claro, limpeza e desinfecção, a questão da ventilação dos ambientes, a gente fala muito de humanos, né, no inverno, abre a janela do ônibus, se tiver que andar de ônibus, faz. Então, para os animais funciona mais ou menos da mesma forma, né, permitir a ventilação.
Então, são pequenos pontos, mas que a gente pode ter um sucesso muito grande com relação à prevenção. Biosseguridade é um assunto que a gente fala, volta nele, né? Tá falando de volta nele. Em vários assuntos isso acontece, né? Biosseguridade é chave, né? A gente comentava, básico bem feito, talvez, não sei qual termo usar, né? Muita coisa já está lá nos livros, antes da gente ter as ferramentas lá do PCR para entender o detalhe do vírus, a gente já sabia que algumas coisas, como fechar a granja para visitas, né? Deixar esse ambiente mais limitado possível para esse acesso externo das pessoas, né, como você comentou, respeitarem também os seus próprios sintomas. Isso é muito legal. E não é nada tão novo, né, Daniele? É isso. Exato. A gente costuma dizer que a gente não vai reinventar a roda, né? É um clichê aqui, mas é isso, são pontos simples que às vezes eu brinco, que às vezes a gente acha que sabe fazer, por exemplo, a gente acha que sabe tirar foto, mas aí tira a foto, tá fora de foco, o horizonte tá distorcido, mas a gente acha que sabe fazer. Ou a gente acha que sabe fazer um bolo, mas aí às vezes o bolo não cresce. Então, assim, foi algum fator ali que a gente perdeu nessa situação, onde os elos ali que são intimamente relacionados de todos os pontos da biosseguridade, ou você faz ela por completo bem feito, ou se você esquecer um desses pontos, o elo, a cadeia se rompe e a gente não consegue ter o sucesso, e é tão simples, então tem que estar sempre relembrando esses pontos importantes dentro da biosseguridade, né? E sempre relembrando da importância dela, porque às vezes, quando tudo está funcionando, a gente passa a desconfiar assim, mas não precisa mais fazer, né? Talvez seja o que tem acontecido até com as vacinas, né? Como está tudo não, mas muitas doenças controladas, as pessoas meio que talvez perderam a noção da importância, né? Anos atrás, quando a doença estava ali acontecendo, as pessoas tinham mais essa noção do não, preciso vacinar, preciso, né, desse cuidado. Eu acho que a biosseguridade, às vezes isso acontece também, está tudo funcionando bem, então você passa a desconfiar que de repente você pode deixar alguma coisa de fazer algo, né, porque tá tudo tranquilo. E não, né? Ali que se torna mais importante. E puxando um gancho, porque trazendo para o laboratório isso, é uma coisa bem importante, a gente fala muito dos EPIs, principalmente quando a gente está no laboratório trabalhando com os vírus, enfim, e eu acho que isso se caracteriza da mesma forma para as granjas, né? A gente vai ficando confiante. Eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada, eu posso continuar fazendo desse jeito. Então, às vezes a gente tem as reciclagens internas, a cada X tempo, né? Repetir o procedimento que você faz, tendo alguém te observando, tendo alguém analisando a situação, porque você vai ficando confiante, vai eventualmente deixando coisas pequenas passar, que vai frouxando essa teia, e a mesma coisa é com a biosseguridade, né? Então, seja a biossegurança no laboratório ou a biosseguridade na granja. Então, da mesma forma, ter alguém ali, olha, como é que você faz tal e tal processo, tá ok? E aí a gente relembra todas as etapas e fecha de novo essa teia para tentar proteger o rebanho, né? Muito interessante, né? O olho de alguém de fora. Tem um artigo tem um estudo que foi feito com hospitais em humanos, né? Que eles instalavam uma câmera, mas nem estava ligada a câmera, só instalava a câmera, assim. E que as pessoas passavam a respeitar muito mais as regras, né? Enfim, de lavar a mão, de colocar máscara, as regras de um hospital ali, do momento hospital. Obviamente não vamos ficar instalando câmera, mas pensar que tem alguém te olhando, né? Em algumas tarefas, assim, a gente acaba cuidando mais, talvez, né? Pensando no detalhe e não entrando com um piloto automático, como às vezes acontece, né? Você está fazendo com um piloto automático, assim. E é muito engraçado esse universo falando da biossegurança e seguridade com relação aos vírus, porque para a maioria das pessoas, né, você não enxerga esses micro-organismos. Então, a maioria das pessoas não internaliza que eles existem e estão ali.
Então, é bem importante a gente sensibilizar, claro que manter uma linha tênue sem ir para a linha do pânico, não é isso, né? A gente tem que ter o conhecimento para saber exatamente como que aquela doença se instala, se transmite e quais são as medidas que a gente vai ter que apertar mais ou menos, né, com relação àquilo. Se a gente está falando de um patógeno entérico, a gente vai olhar outros pontos importantes na transmissão e para evitar. Como a gente está falando de doença respiratória, a gente vai observar outros pontos aí que sejam importantes para a transmissão daquela doença, né? Muito legal. Daniele, aprendi um monte contigo. Obrigada. Obrigada pelo teu tempo, por dividir teu conhecimento com a gente. Muito legal. Eu é que agradeço, é sempre um prazer compartilhar um pouquinho das coisinhas que a gente faz e tornar, eu acho que esse universo da pesquisa, que a gente desperte essa sementinha em cada um aí que está pensando aí ir para esse universo, mas que essa pesquisa, ela seja, né, às vezes por menor que seja, ela é um tijolinho que a gente vai construindo numa cadeia de informações e que as pessoas entendam que, por mais abstrato algumas coisas, quando a gente fala em vírus, em evolução genética, que isso pareça, que a gente torne a resposta dessa pergunta algo aplicável para o campo, né, que tenha aí algum retorno, porque afinal de contas, né, a produção animal é o que nos move a pesquisar cada vez mais. E legal a gente saber que isso é feito com a qualidade que é feito aqui dentro, né, do país, Daniele. Deixa eu falar isso assim, porque tu comentou muito bem, né, a gente tem o nosso ambiente aqui, das nossas características, né, dos vírus ou da nutrição ou de tantas outras coisas. Não dá para importar todo o conhecimento de fora, né? A gente tem que gerar esse conhecimento aqui, realizar essa pesquisa aqui, para que ela seja de fato aplicada. Obviamente que a gente não pode desconectar do resto do mundo, mas tem coisas que a gente precisa pesquisar aqui para que elas sejam realmente aplicáveis, né, da melhor forma. Bacana que a gente tem empresas, né, como a Embrapa e, enfim, tantas universidades também, e as empresas, enfim, fazendo isso aqui dentro do país. A gente gerar o conhecimento de algumas coisas que, como a gente vê com influenza, que são tão únicas nossas, mas, por outro lado, a gente também trabalha aí com uma rede de parceiros, tanto aqui no Brasil, né, de universidades, de laboratórios privados que acabam contribuindo para esse monitoramento dos vírus, porque a gente precisa saber o que está acontecendo no campo e é só em parceria com a agroindústria que a gente consegue isso, mas também algumas ferramentas, a gente tem aí colaboração de outras instituições fora do país, que também nos dão o suporte, e quando a gente fala de influenza, para quem for mais curioso e que eventualmente está nas mídias, quando a gente fala da Organização Mundial de Saúde Animal, a gente tem uma subdivisão, um braço, que se chama OFLU, né, que era da antiga OIE, que trabalha só com influenza. Aí tem separado a parte de aves, de equinos, de suínos, enfim. E a gente consegue, então, olhar e ver como é importante esse universo, esse meio da influenza, como ele é visto de uma forma mundial, sem desconectar da Organização Mundial de Saúde, no caso de humanos. Então, quem tiver aí mais curiosidade, o leque de informações é enorme com relação à influenza. A gente brinca que a gente não consegue estar atualizado, porque todo dia é uma avalanche de informações, mas essa parte específica da OFLU, ela é bem interessante para quem quiser aprender um pouquinho mais e ver como os países, eles se conversam com relação ao que está acontecendo com relação à influenza no mundo. Ai, que legal, boa dica, vou olhar. Vou olhar. Ai, muito obrigada, Daniele, de verdade, assim, acho que quem ficou com a gente até aqui, com certeza vai sair com várias dicas, eu falo muito a palavra insights, né, que às vezes é uma semente, como tu disse, assim, alguma coisinha que você não, né, planta na minha área, ou lá na minha granja, ou na região que eu atendo, ou na minha empresa,
a gente vai aplicando, né? Plantando as sementinhas por aí. Obrigada, Daniele. Obrigada por dividir teu conhecimento com a gente. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, é sempre bom poder estar com vocês, eu acompanho tanto o SuinoCast quanto o Swine desde a sua criação, na verdade, os seus fundadores eu conheço desde a época onde o Jamil e enfim, todos estavam na época da universidade, então, assim, a gente fala que a gente se conhece na essência, né, e como levar esse conhecimento hoje, um aspecto tão amplo, assim, atingindo um público tão grande, é muito bom. Então, assim, eu é que agradeço de novo o convite e dizer que nós, Embrapa, estamos à disposição também para qualquer esclarecimento aí. Muito obrigada. Ai, maravilha. Obrigada. E obrigada a todos também que ficaram com a gente aqui acompanhando essa conversa. Espero que ela, como comentamos, né, que tenha sido plantada algumas sementinhas por aí. Muito obrigada e até a próxima.